Ele me trancou no quarto, com um homem 3 vezes maior que eu. É só ficar quietinha, meu pai sussurrou antes de fechar a porta. Por 5 anos, meu corpo foi moeda de troca nas mãos de quem devia me proteger. Olá, meus queridos e minhas queridas. Que alegria poder estar aqui com vocês hoje. Me chamo Flora Aparecida Mendes e tenho 72 anos bem vividos, graças a Deus. Hoje eu moro aqui em Itabaiana, no interior de Sergipe, uma cidadezinha pequena, mas com um coração enorme, igual ao povo daqui. Vocês não imaginam como é bom viver aqui, onde todo mundo se conhece e se ajuda. Depois do cafezinho, me sento na cadeira de balanço que era da minha falecida mãe, Deus a tenha, e começo a tricotar. Já fiz tantas toalhinhas, cachecóis e gorros que nem sei contar. Comecei a tricotar quando tinha uns 60 anos, sabe? Foi minha netinha Juliana que me ensinou. Imagine só, a neta ensinando a avó. O mundo dá tantas voltas, não é mesmo? Ela chegou um dia aqui em casa com as agulhas e uns novelos coloridos. Vovó, vou te ensinar uma coisa que vai te ajudar a acalmar os nervos, ela disse. No começo, minhas mãos trêmulas mal conseguiam segurar as agulhas direito. Mas com a paciência dela e minha teimosia, acabei pegando o jeito. E hoje, essas agulhas e linhas são minhas companheiras fiéis. Quando meus dedinhos já estão cansados de tanto tricotar, vou para a cozinha preparar alguma coisinha. Hoje mesmo fiz um bolinho de tapioca com queijo coalho que é uma delícia. A receita veio da minha avó, que era filha de índios daqui da região. Naquela época, não tinha essas modernidades todas, não. A gente fazia tudo no fogão a lenha, com paciência e carinho. Minha casinha é simples, mas é meu cantinho de paz. Tenho um terraço pequenininho, onde coloquei umas cadeiras e uma mesinha. Ali, eu recebo as vizinhas para um dedinho de prosa e um café. A dona Zuleika sempre traz biscoitos de polvilho e a Jacira conta as novidades da cidade. É assim que a gente vai vivendo, um dia após o outro, compartilhando alegrias e tristezas. Às tardinhas, quando o sol já está se pondo, meus netos chegam da escola. Tenho 3, a Juliana de 15, o Gabriel de 12 e a pequena Mariana de 8 aninhos. Eles enchem a casa de vida com suas risadas e brincadeiras. Ajudo com as tarefas da escola, conto histórias de antigamente e eles me ensinam a mexer nessas tecnologias modernas. Foi o Gabriel que me ensinou a gravar estes vídeos para conversar com vocês. Ah, e antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Se vocês gostarem do que estão ouvindo, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito essa vovó aqui a continuar contando suas histórias. E me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Mas hoje não vim só falar das minhas plantinhas e dos meus netinhos, não. Vim contar uma história que guardei por muitos anos, bem escondida no fundo do coração. Uma história de dor, mas também de superação. Porque, meus queridos, a vida nem sempre foi esse mar de rosas que é hoje. Houve um tempo em que vivi um pesadelo, nas mãos de quem deveria me proteger, meu próprio pai. Nasci em Própria, pertinho do Rio São Francisco, no interior de Sergipe. Era uma cidadezinha pacata, onde todo mundo se conhecia e as notícias corriam mais rápido que as águas do rio. Nossa casa era simples, de barro batido com telhado de palha, mas minha mãe, Ivanilde, deixava tudo tão arrumadinho que parecia um palácio. Ela era uma mulher forte, de mãos grossas de tanto trabalhar, mas com um sorriso que iluminava o mundo inteiro. Já meu pai, Edmilson, trabalhava como pescador e vendia o peixe na feira da cidade. Era um homem alto, de ombros largos, com uma risada que fazia tremer as paredes, mas que tinha um olhar que mudava como o tempo. Éramos uma família grande. Além de mim, a caçulinha tinha meus 4 irmãos mais velhos. Gersino, o mais velho, que desde cedo ajudava papai na pesca. Depois vinha Nadir,
que tinha um jeito especial com as plantas. Eustáquio, que era quietinho e vivia com a cabeça nos livros que a professora emprestava. E Olinda, que tinha uns 3 anos a mais que eu e era minha companheira de todas as horas. Nossa casa ficava na parte mais afastada de Propriá, quase na beira do rio. Era uma casa pequena, mas o quintal era enorme. Tinha pé de manga, de goiaba, de acerola e até umas galinhas que a mamãe criava. O chão era de terra mesmo, e quando chovia, formava uma lama que a gente aproveitava para fazer bonequinhos. As paredes eram feitas de taipa, aquela mistura de barro com palha que a gente mesmo ajudava a preparar. Nossa cozinha tinha um fogão a lenha que mamãe acendia logo cedinho, e o cheiro do café sendo coado naqueles coadores de pano enchia toda a casa. Não tínhamos banheiro dentro de casa, não. Era uma casinha de madeira lá no fundo do quintal, e quando chovia era uma tristeza só para ir até lá. Tomávamos banho com água do poço, que papai puxava com uma corda e um balde. No inverno, era aquela água gelada que arrepiava o corpo todo. Mas a gente nem ligava, era tudo muito natural para nós. Minha infância, até os 8 anos, foi como a de qualquer criança do interior naquela época. Acordava com o canto do galo, ajudava a mamãe a varrer o terreiro e a alimentar as galinhas. Depois ia para a escola, que era só uma salinha onde a professora Dercília ensinava todas as crianças juntas, não importava a idade. Lembro até hoje do cheirinho do giz e da cartilha amarelada que a gente usava para aprender as primeiras letras. Depois da escola, era hora de brincar. A gente inventava cada brincadeira. Tinha peão, bola de gude, pega-pega, esconde-esconde e a minha preferida, que era pular corda. A Olinda sempre cantava: "Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, ponham a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem de um pé só." E a gente pulava até não aguentar mais. Também brincávamos de casinha embaixo do pé de manga, onde as folhas caídas viravam nosso tapete e os galhos baixos, nossas paredes. Meus amiguinhos eram os filhos dos vizinhos. Tinha a Ivonete, que era da minha idade, o Juvenal, que era um pouco mais velho e sabia fazer estilingue melhor que qualquer menino, e a Zenaide, que era a mais animada de todas e sempre inventava as brincadeiras mais divertidas. A gente corria descalço por aquelas estradas de terra, caía, se arranhava, mas levantava e continuava a brincar como se nada tivesse acontecido. À noite, depois que papai voltava da pesca e mamãe terminava de arrumar a cozinha, a gente se sentava na frente de casa para ouvir as histórias que vovó Diva contava. Eram histórias do Saci, do lobisomem, do curupira e da comadre Fulozinha, que ela dizia que protegia as matas do Sergipe. A gente ouvia tudo de olhos arregalados, com medo e fascínio ao mesmo tempo. Nos fins de semana, a família toda ia para a igreja. Era a única construção de alvenaria da região, toda branquinha, com uma cruz no topo que reluzia quando o sol batia. Mamãe colocava seu único vestido bom, um azul marinho com florzinhas brancas, e arrumava meu cabelo com fitas coloridas. Depois da missa, era dia de feira. Papai vendia os peixes que tinha pescado durante a semana, e mamãe aproveitava para comprar o que precisávamos: farinha, feijão, um pouquinho de carne quando dava. A feira de Propriá era uma festa para os meus olhos de criança. Tinha de tudo: frutas, verduras, carne seca, rapadura, artesanato, ervas para remédios caseiros e até uns brinquedinhos de madeira que a gente ficava babando, mas que nem sempre podia comprar. O cheiro de temperos se misturava com o de peixe fresco e frutas maduras. Os feirantes gritavam anunciando seus produtos e os compradores pechinchavam com gosto. Foi nessa época, por volta dos meus 8 anos, que as coisas começaram a mudar. Primeiro foram pequenas mudanças, tão pequenas que quase não dava para notar. Papai começou a chegar mais tarde da pesca, às vezes cheirando a cachaça. Quando chegava assim, era melhor ficar bem quietinha, porque qualquer barulho o irritava. Mamãe abaixava a cabeça e mandava a gente ir dormir mais cedo nesses dias. Depois, os gritos começaram.
Eu e meus irmãos nos encolhíamos debaixo da coberta, ouvindo papai gritar com mamãe por qualquer motivo. A comida tá fria, a casa tá uma bagunça, você tá gastando demais. A voz dele, que antes ria e fazia tremer as paredes, agora tremia elas de outro jeito. Lembro de uma noite em especial. A chuva caía forte lá fora, e o barulho das gotas no telhado de palha quase abafava os soluços de mamãe. Quase, mas não completamente. Ela estava com um pano molhado no rosto e, quando tirou, viu uma mancha roxa embaixo do olho. Foi um acidente, ela disse. Escorreguei e bati na porta. Mas seus olhos contavam outra história. Nessa mesma época, meus irmãos mais velhos começaram a sair de casa um por um. Primeiro foi Gersino, que arrumou trabalho em Aracaju e só voltava de vez em quando. Depois Nadir, que se casou com um rapaz de uma cidade vizinha. Eustáquio foi estudar na capital com a ajuda de um professor que viu potencial nele. Só ficou Olinda, que logo arrumaria um trabalho de empregada numa casa de família em Propriá mesmo. E foi aí que o mundo começou a desmoronar de vez. Uma manhã, acordamos com mamãe passando mal, com uma febre que não baixava de jeito nenhum. O doutor da cidade veio ver e disse que era tifo, uma doença que estava se espalhando pela região por causa da água contaminada. Por 2 meses, mamãe lutou contra a doença. Nós, crianças, nos revezávamos para dar os remédios, trocar os panos úmidos na testa dela e fazer a comida que ela mal conseguia engolir. Numa noite de tempestade, igual àquela em que viu o roxo em seu rosto pela primeira vez, mamãe chamou a mim e Olinda para perto da cama. Com voz fraca, quase um sussurro, ela disse: "Cuidem uma da outra. Sejam fortes e lembrem que o amor de mãe nunca acaba, mesmo quando a mãe não está mais aqui." Naquela madrugada, enquanto o vento uivava lá fora, mamãe Ivanilde partiu deste mundo, deixando um vazio que jamais seria preenchido. E foi assim, aos 10 anos, que me vi sem o abraço quentinho e protetor da minha mãe, tendo que enfrentar um mundo que, como eu logo descobriria, podia ser muito mais assustador que as histórias de lobisomem que vovó Diva contava. Depois que mamãe se foi, a casa ficou diferente. O cheiro do café fresquinho pela manhã foi substituído pelo silêncio pesado. As flores do jardim que ela tanto cuidava começaram a murchar. Era como se a alma da nossa casinha tivesse partido junto com ela. Por algumas semanas, papai ficou mais quieto. Não gritava, não bebia. Só olhava para o nada com aqueles olhos vazios. Olinda, com seus 13 anos, tentava fazer o papel de mulher da casa, mas ainda era uma menina também. Eu tentava ajudar como podia, lavando as panelas, varrendo o chão, alimentando as galinhas. Mas nada era como antes. Foi num sábado de feira que notei a primeira mudança. Papai voltou mais cedo que o normal, carregando uma sacola com comida, coisa que nunca fazia antes. "Arrumei um jeito da gente melhorar de vida", disse ele, colocando na mesa um pedaço de carne que há muito tempo não víamos. Olinda e eu nos entreolhamos, sem entender direito. Naquele mesmo dia, depois do jantar, ele chamou Olinda para uma conversa a sós. Eu fiquei na cozinha, fingindo que limpava as panelas, mas esticando o ouvido para tentar escutar. Só consegui pegar algumas palavras soltas: família de respeito, oportunidade, empregada, salário bom. Quando Olinda voltou, tinha os olhos marejados, mas um sorriso fraco nos lábios. "Vou trabalhar na casa do Coronel Arimateia", ela me contou mais tarde, quando estávamos deitadas no nosso colchão de palha, dividindo a mesma coberta remendada. "Papai disse que é uma chance de aprender a ser uma moça direita e ainda ganhar um dinheirinho para ajudar em casa." 2 semanas depois, numa manhã de domingo, vi minha irmã partindo com uma trouxinha de roupa debaixo do braço. Papai a acompanhou até a casa do tal coronel, que ficava na parte rica de Propriá, onde as casas tinham janelas de vidro e portões de ferro. Corri atrás deles até um pedaço do caminho, mas papai me mandou voltar para casa. Deu só tempo de abraçar Olinda e prometer que iria visitá-la todo domingo. E assim fiquei eu, sozinha com papai naquela casa que ficava maior e mais silenciosa a cada dia.
No começo, ele ainda ia pescar todos os dias, e eu cuidava da casa como tinha aprendido com mamãe. Mas logo a rotina mudou. Papai começou a faltar na pesca, dizendo que estava cansado ou que o tempo não estava bom. Ia mais e mais para a venda do seu Teodoro, onde homens se juntavam para beber cachaça e jogar cartas. Quando voltava, já de noitinha, cambaleava pelo caminho e gritava por comida quente. Se não tinha, a culpa era minha. Sua imprestável nem para isso serve, esbravejava, batendo com a mão na mesa. Eu tremia igual vara verde, mas não chorava na frente dele. Chorava depois, escondida debaixo da coberta, abraçando o travesseiro que ainda guardava um pouquinho do cheiro de mamãe. No domingo seguinte, como prometido, fui visitar Olinda. Mas quando cheguei à casa grande do coronel Arimateia, a mulher dele, Dona Normélia, uma senhora magra de nariz empinado, me disse que Olinda estava ocupada demais para receber visitas. Volte outro dia, falou, fechando o portão na minha cara. Voltei no outro domingo e no outro, sempre recebendo a mesma resposta. Até que um dia, Dona Normelia nem abriu o portão. Apenas gritou de dentro da casa. Já disse que ela não pode receber visitas. Não volte mais. Passaram-se 3 meses sem notícias da minha irmã. 3 meses em que a situação em casa só piorava. O dinheiro da pesca, que já era pouco, foi ficando cada vez mais raro. As contas começaram a se acumular. O arroz acabou, depois o feijão. Cheguei a passar dias comendo só farinha com um pouquinho de sal. Foi numa noite dessas, em que a barriga roncava tanto que não conseguia dormir, que ouvi a porta da frente se abrir. Era bem tarde, e pensei que fosse papai voltando da venda. Mas ouvi vozes diferentes, de homens que não conhecia. Fiquei quietinha na minha cama, com o coração batendo forte. "Então é aqui que você mora, Edmilson?" perguntou uma voz grossa. "Lugar humilde, hein?" "É o que dá para ter", respondeu papai, com aquela voz arrastada de quando estava bêbado. "Mas entrem, entrem." Os homens entraram na sala, que era separada do quarto apenas por uma cortina velha. Eram 3, além do meu pai. Pelo buraquinho da cortina, consegui ver que todos estavam com copos na mão. "E onde está essa filha que você tanto fala?" perguntou outro homem, mais baixo e barrigudo. "Estou curioso para conhecer." "Flora, vem aqui!" gritou papai. Meu corpo inteiro gelou. Não queria sair daquela cama, mas sabia que era pior desobedecer. Coloquei meu único vestido decente, que já estava curto demais, e saí de trás da cortina. 4 pares de olhos me encararam de cima a baixo, e senti um arrepio percorrer minha espinha. "É essa?" perguntou o terceiro homem, mais velho que os outros, com cabelos grisalhos nas têmporas. "Mas ela é só uma menina." "Vai fazer 11 anos no mês que vem", respondeu papai, colocando a mão no meu ombro com força. "Mas já sabe cozinhar, lavar, passar, faz todo o serviço de casa." Foi então que entendi o que estava acontecendo. Como Olinda, eu também estava sendo oferecida para trabalhar como empregada. Senti um misto de alívio e medo. Alívio por sair daquela casa que só trazia lembranças tristes agora. Medo por não saber o que me esperava. "Bem", disse o homem barrigudo, coçando o queixo. "Minha mulher anda precisando de ajuda com os meninos pequenos." "Quanto você está pedindo, Edmilson?" Foi como se um balde de água fria caísse sobre mim. Papai não estava apenas me arranjando um emprego. Ele estava me vendendo. "Para o senhor, que é meu amigo, faço por 300 cruzeiros. É uma pechincha, considerando que ela vai trabalhar para sempre e não precisa pagar salário, só comida e um cantinho para dormir." Os homens começaram a discutir preços, como se eu fosse uma galinha no mercado. Senti as lágrimas queimando nos olhos, mas não deixei que caíssem. Pensei na Olinda, no que teria acontecido com ela. Será que também tinha sido vendida assim? Ou será que realmente estava trabalhando como empregada, recebendo um salário como o papai disse? 500 cruzeiros, e ela vem comigo hoje mesmo, disse o homem mais velho, sacando um maço de dinheiro do bolso. Minha fazenda em Neópolis está precisando de mais uma mãozinha na cozinha. Fechado,
respondeu papai, pegando o dinheiro com avidez. Vai arrumar suas coisas, menina. Você vai com o Coronel Inácio agora. Com as pernas bambas, voltei para o quarto e juntei o pouco que tinha. 2 mudas de roupa, um pente quebrado e um santinho de Nossa Senhora que mamãe me deu. Coloquei tudo num saco de estopa e voltei para a sala. Pronto, pode levar, disse papai, já guardando o dinheiro no bolso da calça. Nem um abraço, nem uma palavra de carinho. Apenas um empurrão leve nas costas em direção à porta. O Coronel Inácio me conduziu até uma carroça que esperava do lado de fora. Sobe aí atrás, ordenou, apontando para a parte de trás, onde havia sacos de farinha e outros mantimentos. Obedeci em silêncio, sentando-me sobre um dos sacos, abraçando minha trouxinha contra o peito. Enquanto a carroça se afastava, olhei para trás uma última vez. Papai estava na porta, contando o dinheiro à luz do lampião. Não olhou para mim, não acenou, não demonstrou nenhum sinal de que estava mandando embora sua última filha. Naquele momento, soube que estava sozinha no mundo. A viagem para Neópolis durou a noite inteira. Encolhida entre os sacos, balançando com os solavancos da carroça nas estradas de terra, tentei não pensar no que me esperava. Tentei lembrar das histórias que vovó Diva contava, das brincadeiras com Olinda, do sorriso de mamãe. Mas o medo era mais forte que as lembranças. Quando chegamos, já amanhecia. A fazenda do Coronel Inácio era enorme, com uma casa principal de 2 andares, branca com janelas azuis, e várias construções menores espalhadas ao redor. Fui levada diretamente para a cozinha, onde uma mulher negra, de cabelos grisalhos e mãos calejadas, me recebeu com um olhar de pena. Esta é a Flora, disse o coronel. Ensine o serviço a ela, Durvalina, e lembre que não quero ver ninguém à toa por aqui. Durvalina acenou com a cabeça e esperou que ele saísse para se aproximar de mim. Quantos anos você tem, menina? Perguntou com uma voz surpreendentemente gentil. Vou fazer 11, respondi, ainda abraçada à minha trouxinha, como se ela pudesse me proteger. Ela suspirou profundamente. Ai, meu Deus, mais uma criança. Seus olhos encontraram os meus e vi neles uma mistura de tristeza e determinação. Escute bem, menina. Aqui na fazenda do coronel, as coisas não são fáceis, mas vou fazer o possível para te proteger. Só faça o que eu mandar e não responda quando os patrões falarem com você. Entendeu? Assenti com a cabeça, sentindo um pouquinho de esperança pela primeira vez desde que tinha entrado naquela carroça. Pelo menos ali tinha alguém que parecia se importar. Mas aquela esperança durou pouco. Na manhã seguinte, descobri o que realmente significava ser uma criada na fazenda do Coronel Inácio. O sol ainda não tinha nascido quando Durvalina me acordou naquela primeira manhã na fazenda. Ela me sacudiu de leve, colocou o dedo nos lábios pedindo silêncio e apontou para um vestido desbotado que tinha deixado aos pés do colchonete onde eu dormia. Coloca isso e vem comigo, sussurrou. O vestido era grande demais, mas amarrei a cintura com um pedaço de corda e segui Durvalina até a cozinha. Era um cômodo grande, com um fogão a lenha enorme, uma mesa comprida de madeira escura no centro e prateleiras cheias de panelas de todos os tamanhos. O cheiro de café recém-coado e de lenha queimando me lembrou de casa e, por um instante, senti um nó na garganta. Aqui, disse Durvalina, me entregando um pilão pesado. Pila estes grãos de café enquanto eu preparo o desjejum dos patrões. Sentei num banquinho baixo e comecei a trabalhar. O pilão era pesado para meus braços magros e logo minhas mãos começaram a arder. Mas continuei, observando Durvalina se mover pela cozinha com a agilidade de quem conhece cada canto. Ela sovava a massa do pão, cortava frutas, batia ovos e ainda encontrava tempo para me lançar olhares encorajadores. Quando o sol finalmente apareceu, a mesa da cozinha já estava posta para os trabalhadores da fazenda, e uma bandeja com o café da manhã dos patrões esperava para ser levada à casa grande. Durvalina me deu um pedaço de pão e um copo de café com leite. Come rápido, disse ela. Depois tem que lavar a louça toda. Mal tinha terminado de comer quando a porta da cozinha se abriu e entrou uma mulher alta,
de cabelos loiros presos num coque apertado. Era Dona Eulália, esposa do coronel Inácio. Seus olhos azuis me examinaram de cima a baixo com frieza. Então você é a nova criada, disse ela, com um sotaque que denunciava sua origem estrangeira. Durvalina, depois que ela terminar aqui, mande-a para a casa grande. Quero ver se ela serve para algo além da cozinha. Depois que ela saiu, Durvalina se aproximou de mim. Tenha cuidado com Dona Eulália, sussurrou. Ela não tem paciência com ninguém, muito menos com crianças. Quando terminei de lavar a montanha de louça, com as mãos enrugadas de tanto ficar na água, Durvalina me deu instruções sobre como chegar à casa grande. Não olhe diretamente para os patrões, não fale a menos que te perguntem algo e não toque em nada sem permissão, aconselhou. A casa grande era um mundo diferente da cozinha. O chão era de ladrilhos coloridos, as paredes tinham papel de parede com desenhos de flores, e os móveis eram de madeira entalhada que brilhava como se tivesse acabado de ser polida. Encontrei Dona Eulália na sala, sentada numa poltrona bordada, folheando uma revista. Ah, finalmente, disse ela, fechando a revista. Venha cá. Me aproximei, mantendo os olhos baixos como Durvalina tinha ensinado. Olhe para mim, ordenou. Quando levantei o olhar, ela segurou meu queixo com dedos finos e frios. Pelo menos parece limpa. Sabe ler? Um pouquinho, senhora, respondi, lembrando das lições da professora Dercília. Ótimo. Vai limpar a biblioteca. Cada livro deve ser tirado da prateleira, espanado e recolocado exatamente no mesmo lugar. Entendeu? Passei o dia inteiro na biblioteca, subindo e descendo numa escada de madeira, tirando livros empoeirados das prateleiras altas. Muitos tinham títulos em línguas que eu não conhecia, com capas de couro que cheiravam a mofo e tempo. Meus braços doíam, meu estômago roncava de fome, mas não ousei parar nem por um minuto. Quando finalmente terminei, já era quase noite. Voltei para a cozinha exausta, esperando poder comer algo. Durvalina me serviu um prato de feijão com farinha e um pedaço pequeno de carne seca. Como foi lá? Perguntou, enquanto eu devorava a comida. Cansativo, respondi. Mas acho que a senhora ficou satisfeita. Durvalina balançou a cabeça. Não se iluda, menina. Aqui ninguém fica satisfeito nunca. E ela tinha razão. Nos dias que se seguiram, percebi que não importava o quanto eu me esforçasse, sempre havia algo errado. Se lavava o chão, não estava brilhando o suficiente. Se arrumava as camas, os lençóis não estavam esticados perfeitamente. Se ajudava na cozinha, era muito lenta ou muito desajeitada. As tarefas eram intermináveis. Acordava antes do sol para ajudar no café da manhã. Depois limpava a casa grande, lavava roupa, engomava lençóis, areava panelas, capinava o jardim, alimentava as galinhas e qualquer outro serviço que precisasse ser feito. À noite, caía no colchonete da cozinha tão cansada que mal conseguia pensar. Mas o pior não era o trabalho em si, era o tratamento. Para os patrões, eu era invisível, até que fizesse algo errado. Aí, de repente, eu existia, mas apenas para receber gritos, e às vezes até mesmo tapas nas mãos ou puxões de orelha. O coronel Inácio raramente aparecia na cozinha, mas quando o fazia, seus olhos pequenos e escuros me seguiam pela sala, me deixando desconfortável. Ele era um homem grande, de ombros largos e mãos grossas, com uma voz que fazia as paredes tremerem quando se zangava. Foi ele quem me deu a primeira surra, 2 semanas depois da minha chegada. Eu estava levando uma bandeja com o jantar para a sala de jantar, quando tropecei no tapete e derrubei uma travessa de arroz. O barulho da porcelana quebrando foi seguido por um silêncio mortal. Sua desastrada! Rugiu o coronel, levantando-se da mesa. Sabe quanto custa essa porcelana? Antes que pudesse responder, ele agarrou uma vara fina que ficava pendurada na parede. Eu nunca tinha entendido para que servia até aquele momento. Os golpes nas minhas pernas e costas ardiam como fogo, mas aprendi naquele dia a não chorar na frente dos patrões. As lágrimas só os deixavam mais irritados.
Mais tarde, na cozinha, Durvalina passou um remédio de ervas nas marcas vermelhas que a vara tinha deixado. Você precisa ser mais cuidadosa, disse ela, mas sua voz era gentil. Ele não tem piedade de ninguém. Com o passar dos meses, fui aprendendo a me movimentar pela casa como uma sombra, a prever o que os patrões queriam antes mesmo que pedissem, a desaparecer quando o coronel estava de mau humor. Durvalina se tornou minha única amiga, a única pessoa que me tratava como gente. Foi ela quem me contou sobre as outras crianças que tinham passado por ali. Algumas fogem, disse ela numa noite enquanto fazíamos a última refeição do dia. Mas a maioria não tem para onde ir. E as que fogem, quando são pegas... Ela não completou a frase, mas o olhar que me lançou dizia tudo. Uma noite, quase um ano depois da minha chegada, Durvalina me chamou para um canto escuro da cozinha. Tenho uma coisa para te contar, sussurrou. Mas você precisa jurar que não vai falar nada. Prometi guardar segredo, e ela continuou. Sua irmã, Olinda, ela trabalha na casa do coronel Arimateia, que é irmão do nosso patrão. Meu coração acelerou. Você a viu? Ela está bem? Durvalina mordeu o lábio. Vi quando fui entregar uma encomenda lá. Ela está viva. Mas não posso dizer que esteja bem. Aquela casa não é lugar bom para uma moça jovem. Quis perguntar mais, implorar que me levasse até lá, mas Durvalina colocou um dedo nos meus lábios. Não podemos fazer nada agora, mas um dia, quem sabe. A esperança de um dia rever Olinda era como uma pequena chama que me mantinha viva. Nos dias mais difíceis, quando o trabalho parecia não ter fim, ou quando os gritos e as surras se tornavam insuportáveis, eu me agarrava a essa esperança. Mas a realidade da fazenda continuava dura e implacável. Com o tempo, meus dedos ficaram calejados de tanto esfregar, minhas mãos rachadas de tanto ficar na água com soda. Meu corpo, que era de criança quando cheguei, começava a mudar, e isso trouxe novos perigos. Percebi que o olhar do coronel Inácio sobre mim estava diferente. Não era mais apenas o olhar irritado do patrão para a empregada desastrada. Era algo mais, algo que me fazia querer me esconder quando ele estava por perto. Durvalina também notou. Não fique sozinha com ele, me advertiu certa vez, depois de flagrar o patrão me observando enquanto eu varria o alpendre. E se ele te chamar para ir ao escritório dele à noite, diga que está doente, que está com febre, qualquer coisa. Eu não entendia completamente o que ela queria dizer, mas sentia que era algo grave. O medo passou a ser meu companheiro constante. Medo do coronel, medo de Dona Eulália, medo de nunca mais ver Olinda, medo de passar o resto da vida naquela fazenda. O tempo passava devagar, marcado pelas estações. A época de colheita, quando o trabalho dobrava. A época das chuvas, quando as goteiras no telhado da cozinha não nos deixavam dormir. A época das festas, quando a casa enchia de convidados e tínhamos que trabalhar dia e noite para dar conta de tudo. Em uma dessas festas, um pouco antes do meu aniversário de 12 anos, aconteceu algo que mudaria tudo. A fazenda estava cheia de coronéis e suas esposas, todos vestidos com suas melhores roupas. Eu e outras 2 meninas que tinham sido trazidas recentemente, Zenaida e Hortência, servíamos bebidas e aperitivos, tentando ser invisíveis como nos tinham ensinado. Foi quando vi um rosto conhecido entre os convidados. Era o coronel Arimateia, o mesmo que tinha levado Olinda. Meu coração disparou. Se ele estava ali, será que... E então a vi. Entrando no salão logo atrás dele, carregando uma bandeja de doces, estava Olinda. Mas não era mais a menina que eu lembrava. Aos 15 anos, ela parecia muito mais velha. Seu rosto tinha perdido a maciez da infância. Seus olhos pareciam opacos, sem vida. Quando nossos olhares se cruzaram, vi um lampejo de reconhecimento, seguido por um gesto quase imperceptível. Um pequeno balanço de cabeça, como se dissesse, não demonstre que me conhece. Obedeci, continuando meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, meu coração batia tão forte que achei que todos poderiam ouvir.
Minha irmã estava viva. Estava ali, a poucos metros de mim. Mais tarde, quando todos estavam ocupados com o jantar, consegui esbarrar nela no corredor. Encontre-me na varanda dos fundos, depois que todos dormirem. Sussurrei rapidamente, antes de seguir meu caminho como se nada tivesse acontecido. Aquela noite, enquanto esperava a hora de todos se recolherem, fazia planos. Talvez pudéssemos fugir juntas, encontrar nossos irmãos mais velhos, começar uma vida longe dali. A simples ideia de estar com Olinda novamente me dava uma coragem que não sabia que tinha. Mal sabia eu que aquele reencontro, tão esperado, mudaria meu destino de formas que eu jamais poderia imaginar. A casa finalmente silenciou por volta da meia-noite. Os convidados, embriagados pelo vinho e pela comida farta, se recolheram aos seus quartos. Os patrões, cansados de tanto socializar, também se retiraram. Na cozinha, Durvalina e as outras criadas terminavam de guardar os últimos pratos e panelas. Vou tomar um ar lá fora, sussurrei para Durvalina. Não consigo dormir com esse calor. Ela me lançou um olhar desconfiado, mas assentiu. Não demore, e cuidado com os cachorros. Com o coração batendo acelerado, caminhei pelas sombras até a varanda dos fundos. A lua cheia iluminava o quintal, projetando sombras compridas das árvores no chão de terra batida. Esperei, encolhida num canto escuro, contando os segundos e temendo que Olinda não conseguisse vir. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi passos leves se aproximando. Uma figura esguia surgiu na varanda, olhando para todos os lados antes de sussurrar. Flora, está aí? Saí das sombras e num instante estávamos nos abraçando. O corpo de Olinda estava tão magro que eu podia sentir seus ossos através do vestido fino. Ela cheirava a perfume caro, um cheiro que não combinava com a minha irmã que eu conhecia. Olinda, pensei que nunca mais ia te ver, disse, com a voz embargada pelas lágrimas que tentava segurar. Ela se afastou um pouco, segurando meus ombros. À luz da lua, pude ver seu rosto com mais clareza. Havia algo diferente nela, além da magreza e da aparência mais velha. Seus olhos, antes tão cheios de vida, agora pareciam distantes, como se parte dela estivesse em outro lugar. Não temos muito tempo, disse ela, olhando nervosamente por sobre o ombro. Se descobrirem que estamos conversando... O que aconteceu com você? Perguntei, incapaz de conter a pergunta que me consumia. Por que nunca mais te vi? Por que não deixavam eu te visitar? Olinda baixou o olhar. Flora, as coisas não são como o papai disse que seriam. Não sou empregada, sou... Ela hesitou, buscando as palavras. Sou propriedade do coronel Arimateia, como você é do coronel Inácio. Mesmo com meus quase 12 anos, entendi o que ela queria dizer. As advertências de Durvalina, os olhares do coronel Inácio, tudo começava a fazer um terrível sentido. No começo, era só trabalho doméstico, continuou Olinda, sua voz quase um sussurro. Mas depois, quando completei 13 anos, sua voz falhou e ela não conseguiu continuar. Ficamos em silêncio por um momento, apenas segurando as mãos uma da outra, como fazíamos quando éramos pequenas e tínhamos medo durante as tempestades. Precisamos fugir daqui, disse finalmente, apertando as mãos dela. Juntas, podemos encontrar Gersino, ou Nadir, ou... Não é tão simples, interrompeu Olinda, com uma amargura que não combinava com sua idade. Já tentei fugir uma vez. Me pegaram antes de chegar na estrada principal. Ela virou o rosto e, à luz da lua, vi uma cicatriz fina que descia do seu ouvido até o queixo. Foi o castigo por tentar ser ingrata, como ele disse. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Mas não podemos ficar aqui para sempre. O coronel Inácio, ele me olha de um jeito... Eu sei, disse Olinda, e vi lágrimas brilhando em seus olhos. É por isso que precisamos ser espertas. Não podemos simplesmente correr. Precisamos de um plano. Concordei, sentindo uma mistura de medo e determinação crescendo dentro de mim. Que tipo de plano? Olinda olhou para os lados mais uma vez,
certificando-se de que estávamos sozinhas. Tem um rapaz que trabalha nas terras do coronel Arimateia, Ananias. Ele tem sido bom comigo. Me traz comida quando estou de castigo. Me avisa quando o coronel está de mau humor. Ele disse que conhece gente em Aracaju que pode nos ajudar. Aracaju? É tão longe! Mas é nossa melhor chance. Uma cidade grande, onde podemos desaparecer. E Gersino está lá, lembra? Se conseguirmos chegar até ele... A menção do nome do nosso irmão mais velho trouxe uma pontada de esperança. Gersino sempre foi o forte, o protetor. Se estivesse com ele, estaríamos seguras. Como faríamos isso? Perguntei, já imaginando a jornada. Daqui a um mês vai ter a festa de São João. Os patrões vão para a cidade para uma casa do prefeito. Levam só alguns empregados. Eu já me ofereci para ir. Você precisa fazer o mesmo. Se estivermos na cidade, será mais fácil escapar. O plano parecia perigoso, quase impossível. Mas a alternativa, ficar na fazenda, esperando que o coronel Inácio finalmente fizesse comigo o que temia, era impensável. Vou tentar, prometi. Mas e se não me escolherem para ir? Então tentaremos outra coisa, respondeu Olinda, com uma determinação que me lembrou da mãe. Mas não vou te deixar aqui, Flora. Não depois de finalmente te encontrar. Ouvimos um barulho vindo da casa e nos separamos rapidamente. Preciso voltar, sussurrou Olinda. Se Dona Normélia perceber que saí do quarto... Nos abraçamos uma última vez, forte, como se quiséssemos absorver a presença uma da outra para os dias solitários que viriam. 1 mês, murmurou ela no meu ouvido. Aguente firme por mais 1 mês. E então ela se foi, desaparecendo nas sombras tão silenciosamente quanto tinha chegado. Fiquei ali por mais alguns minutos, sentindo a brisa noturna secar as lágrimas no meu rosto. 1 mês parecia ao mesmo tempo tão perto e tão longe. Voltei para a cozinha com passos leves, rezando para que Durvalina já tivesse ido dormir. Mas ela estava lá, sentada à mesa, com uma vela acesa iluminando seu rosto cansado. Você a encontrou, não foi? Perguntou, sem preâmbulos. Pensei em negar, mas o olhar dela dizia que seria inútil. Assenti com a cabeça. Estava desconfiada quando vi a menina do Arimateia. O jeito que vocês se olharam tinha algo familiar. Ela suspirou profundamente. Vocês estão planejando fugir. Não era uma pergunta, mas confirmei mesmo assim. Precisamos sair daqui, Durvalina. Você sabe o que vai acontecer se eu ficar. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto com gentileza. Sei, menina, sei muito bem. Seus olhos, geralmente tão fortes, pareciam tristes agora. Já vi essa história tantas vezes. Você vai contar para eles? Perguntei, temendo a resposta. Durvalina balançou a cabeça. Não. Mas preciso que você entenda o perigo. Se forem pegas... Ela não completou a frase, mas não era necessário. A imagem da cicatriz no rosto de Olinda estava vívida na minha mente. Não temos escolha, disse, com uma convicção que me surpreendeu. Prefiro morrer tentando do que viver assim. As palavras, tão duras vindas de uma menina tão jovem, fizeram Durvalina abaixar a cabeça. Quando a levantou novamente, havia uma resolução em seu olhar. Vou ajudar vocês. Nas semanas seguintes, vivi em estado constante de nervosismo. Cada vez que o coronel Inácio entrava na cozinha, eu tremia. Cada vez que Dona Eulália me chamava, temia que de alguma forma tivesse descoberto nossos planos. Para meu desespero, à medida que a festa de São João se aproximava, os olhares do coronel Inácio se tornavam mais insistentes, mais ameaçadores. Uma noite, ele me chamou ao seu escritório para servir cachaça. Enquanto enchia seu copo, senti sua mão tocar minha perna. Derrubei a garrafa de susto e a cachaça derramou em sua calça. O tapa veio rápido, me pegando de surpresa. Sua desastrada, rugiu ele. Isso vai sair do seu couro. Encolhi-me no canto esperando a surra, mas ele apenas se levantou, limpando a calça molhada. Amanhã, disse, com uma voz que fez meu sangue gelar. Amanhã à noite você vai voltar aqui e vai limpar essa bagunça direito, entendeu?
Saí correndo assim que ele me dispensou e corri para a cozinha, onde vomitei todo o jantar. Durvalina me encontrou assim, trêmula e pálida. "O que houve?" perguntou, me ajudando a me levantar. Entre soluços, contei o que tinha acontecido. "Amanhã à noite", repetiu ela, o rosto sombrio. "Isso não é bom, Flora. Nada bom." "O que eu faço?" perguntei desesperada. Durvalina ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. "Você vai fugir, hoje à noite." "Mas e Olinda? O plano..." "Não há mais tempo para o plano", cortou ela. "Vou te ajudar a chegar à cidade. De lá, você pode mandar um recado para sua irmã, mas não pode esperar mais." Naquela noite, enquanto todos dormiam, Durvalina me entregou um embrulho pequeno. "Tem comida para 2 dias e um pouco de dinheiro que juntei. Não é muito, mas deve ajudar." "Venha comigo", implorei, segurando suas mãos calejadas. "Você também não merece ficar aqui." Ela sorriu, um sorriso triste que carregava o peso de muitos anos de sofrimento. "Meu tempo de correr já passou, menina. Mas o seu está apenas começando." Com lágrimas nos olhos, abracei aquela mulher que tinha sido mais mãe para mim nos últimos anos do que qualquer outra pessoa. "Nunca vou te esquecer", prometi. "Nem eu a você. Agora vá, antes que alguém acorde." Saí pela porta dos fundos da cozinha, carregando apenas o pequeno embrulho de Durvalina e a esperança de uma vida melhor. A noite estava escura, sem lua, o que era bom para me esconder, mas ruim para encontrar o caminho. Seguindo as instruções de Durvalina, mantive a estrada principal à distância, caminhando pelo mato, guiada apenas pelas estrelas e pela fé de que Deus olhava por mim. Cada som me sobressaltava: o pio de uma coruja, o farfalhar das folhas, o uivo distante de um cachorro. Imaginava os capangas do coronel em meu encalço, os cachorros farejando meu rastro. Mas continuei andando, um pé na frente do outro, repetindo baixinho o nome de meus irmãos como um mantra de esperança. Na primeira luz da manhã, cheguei à beira de um rio, o mesmo rio São Francisco que banhava minha cidade natal, agora minha rota de fuga. Ali, exausta e com os pés sangrando, tive que tomar uma decisão: seguir pela margem, arriscando ser vista, ou tentar atravessar, arriscando me afogar. Foi quando ouvi, ao longe, o latido dos cachorros. Os latidos ficavam mais altos a cada segundo. Olhei para o rio, suas águas escuras e revoltas, e senti o medo me paralisar. Nunca fui boa nadadora. As poucas vezes que tinha entrado no São Francisco, tinha sido de mãos dadas com Olinda ou Gersino, em trechos rasos e calmos. Este era diferente, profundo e com correnteza forte. "Deus, me ajude", murmurei, enquanto os latidos se aproximavam. Foi então que avistei, a alguns metros rio abaixo, uma pequena canoa amarrada a um tronco caído. Parecia velha e maltratada, mas era a minha única chance. Corri até ela, ignorando os espinhos que arranhavam minhas pernas nuas e os pedregulhos que machucavam meus pés descalços. A canoa tinha um pequeno vazamento, mas ainda flutuava. Com mãos trêmulas, desamarrei a corda que aprendia ao tronco. Não havia remo, apenas um pedaço de madeira que talvez pudesse servir para direcionar a embarcação. Entrei na canoa, que balançou perigosamente, ameaçando virar. Agarrei as bordas com força, esperando que o balanço passasse. Depois usei o pedaço de madeira para empurrar a canoa para longe da margem. A correnteza logo me pegou, levando-me rio abaixo muito mais rápido do que eu esperava. Olhei para trás e vi, na margem que acabara de deixar, 3 homens com cachorros. Um deles apontou em minha direção, gritando algo que o vento levou embora. Vi um dos homens entrar na água, como se fosse tentar nadar até mim, mas outro o puxou de volta, gritando e gesticulando. A canoa rodava e balançava na correnteza, e tudo o que eu podia fazer era me agarrar às bordas e rezar. A água entrava pelo pequeno buraco no fundo, molhando minha saia. O sol começava a nascer, lançando uma luz dourada sobre o rio, tornando tudo assustadoramente visível. Não sei dizer quanto tempo fiquei assim, à mercê das águas.
Minutos ou horas, era impossível precisar. O medo e a exaustão começavam a cobrar seu preço, e senti meus olhos pesarem, mesmo na situação de perigo. Foi um solavanco violento que me despertou. A canoa tinha batido em uma pedra e agora girava descontroladamente. Ao longe, ouvi o som que os ribeirinhos mais temiam, o rugido de uma corredeira. O rio São Francisco, geralmente tão manso, tinha seus trechos traiçoeiros, e eu estava sendo arrastada para um deles. "Me ajude, minha Nossa Senhora!" Gritei, quando a canoa começou a pegar velocidade, descendo pela corredeira. A água espirrava para todos os lados, encharcando-me completamente. Um baque particularmente forte quase me jogou da canoa. Agarrei-me com toda a força, os nós dos dedos brancos de tensão. E então, tão subitamente quanto começara, a corredeira acabou. A canoa deslizou para águas mais calmas, mas o alívio durou pouco. O impacto nas rochas tinha alargado o buraco e a água entrava com mais força agora. A canoa começava a afundar. Olhei em volta, desesperada. A margem direita parecia intransponível, com barrancos íngremes e vegetação densa. Mas à esquerda vi uma pequena praia de areia, seguida por um terreno mais plano. Usando o pedaço de madeira como remo improvisado, tentei direcionar a canoa para lá, mas estava pesada demais com a água que entrava. Quando a água já chegava à altura dos meus joelhos dentro da canoa, tomei uma decisão. Apertando o embrulho de Durvalina contra o peito, saltei na água. O choque da água fria me tirou o fôlego e por um momento afundei, engolindo água do rio. Quando emergi, tossindo e ofegante, a correnteza já me levava para longe da margem. Tentei nadar, movendo os braços como tinha visto meus irmãos fazerem, mas o peso das roupas molhadas e do embrulho me puxava para baixo. A margem parecia cada vez mais distante e a exaustão começava a vencer. Não vou morrer assim, pensei. Não depois de tudo que passei. Com um último esforço, soltei o embrulho, sacrificando a comida e o dinheiro pela chance de viver, e nadei com toda a força que me restava. A margem se aproximava lentamente, cada braçada uma pequena vitória contra a morte. Quando meus pés finalmente tocaram o fundo, mal podia acreditar. Arrastei-me para a pequena praia de areia, caindo de joelhos assim que saí da água. Fiquei ali, tossindo, tremendo e chorando de alívio. Mas não podia descansar por muito tempo. Os homens do coronel podiam estar em qualquer lugar, e eu estava sozinha, encharcada, sem comida e sem dinheiro. Levantei-me com esforço e comecei a caminhar, seguindo o curso do rio. O sol já estava alto no céu quando avistei o que parecia ser um pequeno vilarejo. De longe, podia ver algumas casas de palha, semelhantes à da minha infância em Propriá, e uma construção maior que parecia ser uma igreja ou um armazém. Hesitei. E se alguém ali trabalhasse para o coronel? E se me entregassem? A fome e o cansaço, porém, falaram mais alto. Precisava de ajuda, ou não sobreviveria muito mais tempo. Aproximei-me cautelosamente, tentando parecer o menos suspeita possível, o que era difícil, considerando minhas roupas molhadas e minha aparência desgrenhada. As primeiras pessoas que vi foram algumas mulheres estendendo roupas em varais improvisados. Quando me viram, pararam o que faziam, olhando-me com espanto. "Bom dia", disse com a voz trêmula. "Desculpe, eu me perdi." Uma das mulheres, mais velha que as outras, se aproximou de mim. Tinha cabelos grisalhos presos num coque e mãos calejadas como as de Durvalina. "Perdida é pouco, menina", disse ela, observando minhas roupas encharcadas e os arranhões nos meus braços e pernas. "Você parece que escapou do inferno." Não respondi. Não sabia o quanto podia contar, o quanto era seguro revelar. "Você está tremendo", continuou ela. "Venha, vamos entrar. Meu nome é Odete." Seguia até uma casinha simples, mais limpa e organizada. Dentro, o cheiro de café e de pão de milho me fez lembrar que não comia nada desde a noite anterior. Meu estômago roncou alto e Odete sorriu. "Sente-se", disse, apontando para um banquinho de madeira perto da mesa.
Vou buscar algo para você comer e umas roupas secas. Enquanto ela se movia pela casa, olhei em volta, procurando sinais de perigo. Vi apenas os objetos típicos de um lar simples: panelas de barro, cestos de palha, algumas imagens de santos na parede. Odete voltou com uma muda de roupa e um pedaço de toalha. Troque-se atrás daquele biombo, disse, apontando para um canto da sala. Depois venha comer. As roupas eram grandes para mim, provavelmente de uma filha mais velha, mas estavam limpas e secas. Quando voltei, Odete já tinha colocado na mesa um prato com cuscuz, um pedaço de carne seca e uma caneca de café com leite. Sentei-me e comecei a comer, tentando não demonstrar o quão faminta estava, mas sem muito sucesso. Devagar, aconselhou Odete, ou vai passar mal. Quando finalmente saciada, olhei para a mulher que me acolhera com tanta bondade. A senhora me ajudaria a chegar a Aracaju? Odete franziu o senho. Aracaju? É longe daqui. O que uma menina como você quer fazer tão longe? Baixei os olhos. Meu irmão mora lá. Preciso encontrá-lo. E seus pais? Senti as lágrimas voltarem. Minha mãe morreu faz tempo. Meu pai... Não consegui continuar. Odete pareceu entender. Colocou a mão sobre a minha. Está fugindo, não é? Assenti com a cabeça, sem coragem de encará-la. Da fazenda do Coronel Inácio. Levantei os olhos, surpresa. Como a senhora sabe? Não é a primeira menina que passa por aqui nessa situação, respondeu ela com um suspiro cansado. Este povoado, Santana do São Francisco, fica entre as terras do Coronel e a cidade de Neópolis. De vez em quando aparece alguma criada fugindo. A senhora? Vai me entregar? Perguntei, já calculando a distância até a porta. Não, menina. O coronel não tem poder aqui. Este vilarejo pertence à igreja. Padre Olívio não deixa os capangas do coronel entrarem aqui. Senti um alívio tão grande que quase desabei na cadeira. Graças a Deus, murmurei. Mas não vai ser fácil chegar a Aracaju, continuou Odete. É mais de um dia de viagem. Tem que pegar o barco até Propriá, depois o ônibus. Ao ouvir o nome da minha cidade natal, senti um aperto no coração. Não posso voltar para Propriá. Meu pai pode me encontrar. Odete assentiu, pensativa. Entendo. Mas há outro caminho. Pode pegar o barco daqui até Penedo, em Alagoas, e de lá o ônibus para Aracaju. É mais longo, mas mais seguro. A menção de dinheiro me fez lembrar do embrulho perdido no rio. Eu não tenho como pagar a passagem, confessei, envergonhada. Odete ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e foi até um pequeno baú no canto da sala. Voltou com um saquinho de pano. Isto deve ser suficiente para as passagens e um pouco de comida, disse, entregando-me o saquinho que tilintou com moedas. Era para o enxoval da minha filha mais nova, Terezinha. Mas ela também foi levada para uma fazenda. Nunca mais voltou. Olhei para o saquinho, depois para Odete, sem palavras para expressar minha gratidão. Só me prometa uma coisa, continuou ela, segurando minhas mãos. Quando chegar em Aracaju, procure ajuda. Não fique sozinha nas ruas e um dia, quando puder, ajude outra menina que precise, como estou ajudando você agora. Prometi, com lágrimas nos olhos. Vou procurar meu irmão Gersino. E depois vou voltar para buscar minha irmã Olinda. Ela também está presa, na fazenda do irmão do coronel. Odete sorriu, um sorriso triste que falava de muitas perdas. Você tem coragem, menina. Vai precisar dela. Naquela mesma tarde, Odete me levou até o pequeno porto do vilarejo. Um barco de pesca se preparava para partir rio abaixo, em direção a Penedo. Eremildo, chamou Odete, acenando para o homem que arrumava as redes no barco. Tenho uma passageira para você. Eremildo, um homem de meia idade com a pele curtida pelo sol e pelo sal, olhou para mim com curiosidade. É sobrinha de uma amiga minha de Penedo, explicou Odete, com uma naturalidade que me surpreendeu. Está voltando para casa depois de me visitar. O barco não é de passageiros, resmungou Eremildo. Mas por você, dona Odete, faço uma exceção. Odete me abraçou forte antes de eu subir no barco.
Que Deus te proteja, menina. Obrigada por tudo, sussurrei. Nunca vou esquecer a senhora. O barco partiu com a maré, deixando para trás o pequeno vilarejo que tinha sido meu refúgio. Sentei-me entre as redes de pesca, olhando as margens do rio que tinha sido testemunha de minha fuga desesperada. A viagem até Penedo levou quase um dia inteiro. Heremildo não fez muitas perguntas, apenas me ofereceu água e um pouco de peixe seco. Quando finalmente chegamos, já anoitecia. O porto de Penedo era muito maior e mais movimentado do que o do vilarejo. Barcos de todos os tamanhos atracavam e partiam, carregados de mercadorias e pessoas. Heremildo me indicou onde ficava a rodoviária. Tem ônibus para Aracaju amanhã cedo, disse ele. Cuidado por aí, menina. Passei a noite na rodoviária, encolhida num canto, com medo de fechar os olhos e acordar de volta na fazenda. Quando o primeiro ônibus para Aracaju foi anunciado, comprei minha passagem e embarquei, ainda sem acreditar que estava mesmo escapando. A viagem foi longa, por estradas esburacadas que faziam o ônibus balançar como uma canoa em águas turbulentas. Mas cada quilômetro me afastava do Coronel Inácio e me aproximava da liberdade, e talvez de Gersino. Aracaju surgiu no horizonte como uma miragem. Nunca tinha visto uma cidade tão grande. Edifícios que pareciam tocar o céu, ruas largas cheias de carros, pessoas apressadas para todos os lados. Quando desci do ônibus, fiquei parada, sem saber para onde ir. Moça, tá perdida? Perguntou um menino de rua que vendia balas perto da rodoviária. Estou procurando meu irmão, respondi. Gersino Mendes. Ele trabalha numa construção. O menino fez uma careta. Tem um monte de construção em Aracaju. Sabe qual? Não sabia. A última notícia que tínhamos recebido de Gersino tinha sido anos atrás, quando mandou dizer que estava trabalhando numa obra em Aracaju, onde exatamente ninguém sabia. Talvez na feira você encontre alguém que conheça ele, sugeriu o menino. Tem gente de todo canto lá. Segui sua indicação e cheguei à feira central de Aracaju. Era uma explosão de cores, sons e cheiros que me atordoou. Barracas vendiam de tudo: frutas, verduras, carnes, roupas, artesanato, ervas. Vendedores gritavam anunciando seus produtos, clientes pechinchavam, crianças corriam entre as barracas. Passei o dia inteiro andando pela feira, perguntando a todos os feirantes se conheciam Gersino Mendes. A maioria apenas balançava a cabeça negativamente. Alguns faziam perguntas que não sabia responder. Quando a feira começou a fechar, percebi que estava de volta à estaca zero. Com o dinheiro que restava, comprei um pouco de comida e encontrei uma pensão barata perto da rodoviária. A dona, uma senhora chamada Hortência, me olhou desconfiada quando pedi um quarto. Cadê seus pais, menina? Estou procurando meu irmão, respondi, repetindo a história que tinha ensaiado. Ele trabalha numa construção aqui em Aracaju. Vim do interior para ficar com ele. Hortência não pareceu muito convencida, mas aceitou o dinheiro que lhe ofereci. Só por uma noite, disse. Amanhã você precisa encontrar seu irmão. O quarto era pequeno e simples, mas limpo. Deitei na cama, exausta, mas incapaz de dormir. A liberdade, tão sonhada, agora vinha acompanhada de um novo medo, o de não encontrar Gersino, de ficar sozinha numa cidade grande e desconhecida. No dia seguinte, depois de um café da manhã simples oferecido por Hortência, saí novamente em busca de meu irmão. Desta vez, segui o conselho de um dos hóspedes da pensão e fui até o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. O prédio do sindicato era simples, com uma placa desbotada na entrada. Dentro, alguns homens conversavam em voz baixa. Aproximei-me timidamente do balcão, onde um senhor de óculos organizava papéis. Com licença, disse com a voz trêmula. Estou procurando meu irmão, Gersino Mendes. Ele trabalha em construções aqui em Aracaju. O homem me olhou por cima dos óculos. Gersino Mendes. Não me lembro desse nome, mas temos um registro dos associados. Deixe-me verificar. Enquanto ele consultava um grande livro de registros, meu coração batia acelerado. Era a minha última esperança.
Não temos nenhum Gersino Mendes registrado, disse finalmente o homem. Tem certeza de que ele trabalha em construção civil? Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Sim, tenho. Pelo menos era o que ele fazia quando saiu de casa. E quando foi isso? Há uns 5 anos. O homem suspirou. Muita coisa pode mudar em 5 anos, menina. Ele pode estar em outra cidade, outro estado até. Saí do sindicato arrasada, sem Gersino, sem dinheiro, sem um lugar para ficar. O que faria agora? Estava andando sem rumo pela cidade quando ouvi alguém chamar meu nome. Virei-me, assustada, temendo ver um dos capangas do coronel. Mas quem vinha em minha direção era uma mulher que não reconheci de imediato. Flora? É você mesmo? Quando ela se aproximou, quase caí para trás de surpresa. Era Nadir, minha irmã mais velha, que tinha saído de casa para se casar anos atrás. Estava diferente, o cabelo mais curto, roupas da cidade. Mas era ela, sem dúvida. Nadir! Exclamei, correndo para abraçá-la. Como me encontrou? Ela me abraçou forte, depois segurou meu rosto entre as mãos, como para confirmar que era mesmo eu. Eu não te encontrei. Foi o acaso, ou Deus, sei lá. Estou aqui comprando tecido para fazer cortinas. Mas o que você está fazendo aqui? E sozinha? As lágrimas que tinha segurado por tanto tempo finalmente vieram. Entre soluços, contei tudo a Nadir. A morte de mamãe, o pai me vendendo para o coronel, os anos na fazenda, a fuga pelo rio, a ajuda de Odete, a busca por Gersino. Nadir escutou tudo em silêncio, seu rosto passando da surpresa ao horror e, finalmente, à fúria. Quando terminei, ela me abraçou novamente, tão forte que quase não consegui respirar. Minha irmãzinha, disse com a voz embargada. Passei por tantas dificuldades que não voltei para ver vocês. Pensei que estivessem bem com papai. Se eu soubesse... Não é sua culpa, falei, enxugando as lágrimas. Você não sabia. Nadir segurou minhas mãos. Você vem morar comigo agora. Com o Aparecido, meu marido e nossos filhos. Temos uma casa pequena, mas tem espaço para você. Mas e Olinda? Perguntei. Ela ainda está na fazenda do coronel Arimateia. Preciso tirá-la de lá. Nadir franziu o senho. Uma coisa de cada vez, Flora. Primeiro você precisa se recuperar, ficar forte. Depois, pensamos em como ajudar Olinda. E assim, no espaço de um dia, minha vida mudou completamente mais uma vez. De menina perdida e desesperada, passei a ter um lar, uma família. Nadir e Aparecido me receberam de braços abertos em sua casa, em um bairro simples de Aracaju. Nos meses que se seguiram, fui me adaptando à vida na cidade. Nadir insistiu que eu voltasse a estudar e comecei a frequentar uma escola perto de casa. No começo, foi difícil. Estava muito atrasada em relação às outras crianças da minha idade. Mas estudava com afinco, determinada a recuperar o tempo perdido. À noite, no entanto, os pesadelos vinham. Sonhava com o coronel Inácio me perseguindo, com a água do rio me engolindo, com Olinda presa e pedindo socorro. Acordava gritando, ensopada de suor, e Nadir vinha me acalmar. Vai passar, dizia ela, afagando meus cabelos como mamãe fazia. Com o tempo, vai passar. Mas o tempo passava e a preocupação com Olinda só aumentava. Precisava salvá-la, como tinha salvado a mim mesma. Precisava cumprir a promessa que fizemos naquela noite, na varanda da fazenda. Foi quando Eustáquio, nosso irmão estudioso, apareceu para uma visita. Estava terminando a faculdade de Direito em Salvador e tinha vindo passar as férias em Aracaju. Quando soube da minha história e de Olinda, seu rosto geralmente calmo se transformou. Isso é crime, Flora. O que fizeram com você, o que estão fazendo com Olinda, é trabalho escravo, é abuso, é tráfico de pessoas. Precisamos denunciar. Denunciar? Perguntei, sem entender. Para quem? A polícia obedece aos coronéis. Não em todo lugar, respondeu Eustáquio. Há autoridades federais que investigam esse tipo de crime, advogados que não têm medo dos coronéis.
jornalistas que podem expor isso. E assim, com a ajuda de Eustáquio, começamos a planejar não apenas o resgate de Olinda, mas o fim do império de terror dos coronéis Inácio e Arimateia. Hoje, quando olho pela janela da minha casinha em Itabaiana e vejo o sol nascendo, agradeço a Deus por cada dia. A vida me ensinou que, mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer sempre chega. A denúncia que Eustáquio fez contra os coronéis demorou a surtir efeito. Eles tinham amigos poderosos, mas eventualmente a justiça chegou. Tive que reviver tudo no tribunal, enfrentar o olhar do coronel Inácio, mas não estava sozinha. Nadir, Aparecido e Eustáquio permaneceram ao meu lado. O mais difícil foi o resgate de Olinda. Quando conseguimos a ordem judicial para buscá-la, descobrimos que ela não estava mais na fazenda. Tinha sido vendida novamente, e ninguém sabia, ou fingia não saber, para onde. Foram meses angustiantes. Autoridades vasculharam fazendas em vários estados, colocamos anúncios em jornais, distribuímos fotos, visitamos hospitais e até presídios. Quando finalmente a encontramos, numa fazenda remota na Bahia, ela estava irreconhecível. Magra, com o olhar perdido, o corpo marcado por cicatrizes. Olinda tinha sido vendida várias vezes, passando de um coronel a outro como mercadoria. A recuperação foi lenta. Ela passou anos em tratamento, lidando com os traumas. Houve dias em que achei que nunca mais veríamos a Olinda alegre que conheci na infância. Mas o ser humano tem uma capacidade incrível de cura quando recebe amor. Com o tempo, Olinda encontrou seu caminho. Mudou-se para um convento em Salvador, onde as freiras a acolheram. Lá, encontrou paz trabalhando no jardim. Hoje, com 75 anos, ainda vive lá, serena em sua simplicidade. Quanto a mim, terminei os estudos e fiz faculdade de serviço social. Queria ajudar outras meninas que, como eu e Olinda, tinham sido vítimas de exploração. Trabalhei por mais de 30 anos na Secretaria de Assistência Social de Aracaju, lidando com casos de crianças em situação de risco. Cada criança que conseguia salvar era uma forma de curar minhas próprias feridas. Vi coisas terríveis, situações que lembravam muito o que vivi, mas também vi milagres acontecerem quando as pessoas se uniam para proteger os mais vulneráveis. Foi através do meu trabalho que conheci Agenor, um delegado especializado em crimes contra crianças. Nos conhecemos durante uma operação para resgatar meninas de uma rede de exploração e algo nos conectou imediatamente. Nos casamos quando eu tinha 32 anos, tarde para os padrões da época, mas era o tempo que precisava para me sentir pronta. Agenor me ensinou que nem todos os homens são como meu pai ou o coronel Inácio, que existe bondade genuína neste mundo. Tivemos 2 filhos, Maurício, hoje médico em Recife, e Cleide, que trabalha com direitos humanos em Brasília. São meus maiores orgulhos, junto com meus 3 netos, Juliana, Gabriel e a pequena Mariana. Quando nos aposentamos, Agenor e eu decidimos sair de Aracaju e nos mudar para Itabaiana. Queríamos tranquilidade, proximidade com a natureza, um lugar para curar as últimas feridas que ainda carregávamos. Vivemos juntos por mais de 40 anos. Agenor partiu há 3 anos, vítima de um infarto fulminante. Foi rápido. Estava no quintal quando caiu. Não sofreu, e por isso sou grata. Agora vivo sozinha, mas nunca me sinto solitária. Meus filhos me visitam regularmente, meus netos passam as férias comigo, minhas vizinhas, Zuleika e Jacira, são companheiras de café e conversas. O que mais me realiza hoje é poder compartilhar minha história. Por anos, mantive tudo escondido, com vergonha e medo. Mas percebi que o silêncio só protege os agressores. Cada vez que conto o que vivi, sinto que estou estendendo a mão para alguém que pode estar passando por algo semelhante agora. Trabalho como voluntária num centro de apoio a vítimas de violência aqui em Itabaiana. As mulheres e crianças que chegam lá, com os mesmos olhos assustados que eu tinha, me reconhecem como uma igual. Quando digo, eu sobrevivi, você também vai sobreviver, elas acreditam,
porque sabem que passei pelo que estão passando. Quando olho para trás, para a menina assustada que fui um dia, fugindo pelo Rio São Francisco, sinto dor e orgulho ao mesmo tempo. Dor pelo que passei, pelo que Olinda e tantas outras sofreram. Orgulho por ter sobrevivido, por ter usado minha experiência para ajudar outros. A vida não me deu apenas cicatrizes, me deu propósito. Cada desafio que enfrentei me preparou para estender a mão a quem precisa. Cada lágrima que derramei me ensinou a enxugar as lágrimas dos outros com mais compaixão. Se há algo que aprendi, meus queridos, é que nossa história não termina nos nossos traumas. Eles são apenas capítulos, dolorosos, sim, mas não são o livro inteiro. O que fazemos depois, como escolhemos continuar vivendo, é o que realmente importa. E assim vou levando a vida, um dia de cada vez, agradecida por cada amanhecer, por cada abraço dos meus netos, por cada oportunidade de transformar dor em cura, não só para mim, mas para outros que cruzam meu caminho. Meus queridos, se você está passando por momentos difíceis agora, quero que saiba. Você não está sozinho, e isso não é o fim da sua história. Quando fugi da fazenda, achava que nunca mais seria feliz, que as marcas que carregava, dentro e fora, me definiriam para sempre. Estava enganada. Nós somos muito mais que nossas piores experiências. O que aprendi na vida e quero compartilhar com vocês é que nossa capacidade de recomeçar é muito maior do que imaginamos. Quando tudo parece perdido, quando a dor parece que vai nos engolir, ainda assim existe um caminho adiante. Aprendi que cada pessoa que encontramos pode mudar nossa trajetória. Durvalina me mostrou proteção quando eu mais precisava. Odete me deu esperança quando tudo parecia impossível. Nadir me ofereceu um lar quando eu não tinha para onde ir. Nunca subestime o poder de estender a mão a alguém que sofre. Você pode literalmente salvar uma vida. Aprendi que justiça e cura nem sempre vêm na velocidade que queremos. Demorou anos para os coronéis serem punidos, mais tempo ainda para Olinda se recuperar. Mas isso não significa que devemos desistir. Persistência é uma forma de coragem. Aprendi que nosso maior poder está em transformar nossa dor em algo significativo. Usei minha experiência para identificar sinais de abuso que outros não conseguiam ver, para alcançar crianças antes que o pior acontecesse. Nossas feridas podem se tornar janelas através das quais enxergamos o sofrimento dos outros com mais clareza e compaixão. Aprendi que o corpo pode ser machucado, mas o espírito tem uma força indomável. Mesmo nas piores situações, existe uma parte de nós que permanece intocável, que nenhum agressor pode alcançar. É essa parte que nos permite reconstruir, renascer, recomeçar. Se você está sofrendo agora, não se envergonhe de pedir ajuda. Não é fraqueza, é o primeiro passo para a liberdade. Procure autoridades, organizações de proteção, pessoas de confiança. Não acredite quando disserem que você não tem saída. Sempre há um caminho, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo no momento. E se você conhece alguém que esteja vivendo no inferno que já vivi, não fique em silêncio. Seja a voz de quem ainda não pode falar, seja a mão estendida para quem acha que está sozinho. Meus queridos, se minha história tocou seu coração, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho agora. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando estas memórias dolorosas. Quando contamos nossas histórias de superação, criamos uma rede de esperança que pode alcançar quem mais precisa. É como acender uma vela na escuridão. Sua luz pode guiar alguém que está perdido. Deixem nos comentários a palavra recomeço. Só quem assistiu até aqui entende o verdadeiro poder dessa palavra. Faça isso. Agora. Não espere nem mais um minuto. A vida vai além da dor. Acreditem nisso. Eu sou a prova viva de que é possível sobreviver, curar, florescer e, finalmente, ajudar outros a fazerem o mesmo. Essa é a verdadeira vitória sobre aqueles que tentaram nos destruir. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nunca falte esperança em seus corações.